aí, beleza? Oi, tudo bem? Hoje eu começarei o nosso terceiro podcast falando de dicas de segurança em praias e conscientização ecológica também para praias, já que estamos no carnaval e muitas pessoas vão passar em lugares litorâneos. Quem me conhece e são meus amigos sabem que eu surfo. Eu surfo de prancha comum de surf e bodyboard, que é o meu preferido. E como surfista, eu acho que eu tenho até um dever cívico de conscientizar as pessoas dos perigos que existem nas praias e também conscientizá-las para não sujá-las. Então, vamos começar falando de conscientização ecológica. Em qualquer lugar, numa trilha, em praias, nas estradas, não joguem lixo. Eu me sinto até meio ridículo pedindo isso, mas não adianta, as pessoas continuam fazendo isso. E nas praias e até mesmo em trilhas, as prefeituras não providenciam lixeiras decentes. As lixeiras normalmente são um saco doméstico de lixo de mais ou menos 5 litros. E isso tem que servir para mais ou menos 20 famílias que estejam ao redor dessa lixeira. E para piorar, famílias que passam o dia inteiro na praia. E isso é impossível. Então, meu apelo para que não sujem as praias, trilhas e estradas é: levem com vocês sacos de lixo. Apenas esse pequeno gesto vai fazer uma enorme diferença. Vai melhorar muito o aspecto das praias, das estradas e das trilhas. E outro apelo: não enterrem nada nas areias. Não levem animais domésticos para as praias também. E o principal, que eu acho que eu nem deveria estar pedindo isso: não defequem ou urinem na praia. Para quem não entendeu, não caguem e não mijem nas praias. Por favor. Não é possível que as pessoas não achem isso nojento ou até errado. Uma vez aconteceu uma coisa muito grotesca. Eu estava surfando num dia que tinha poucas ondas e eu estava próximo aos banhistas. Esse é um outro perigo que eu vou falar mais pra frente. E eu percebi que tinha uma pessoa urinando na água, mijando na água. E eu me afastei e falei pra ele: ô, não faz isso aqui não. Vai no banheiro, porra. Aí o cara mandou eu tomar no cu e cuidar da minha vida. E em volta do cara tava tudo amarelo. E agora vem a melhor parte. O cara deu um mergulho e depois que ele subiu, ele tirou água da boca, parecendo uma baleia, sabem? Fazendo... Todo mundo faz isso pra tirar água da boca depois de faz um mergulho. E isso no meio daquela poça amarela. Na hora que eu vi, eu pensei: ou o cara tá muito bêbado ou tá muito drogado, ou os dois. E já vi também crianças brincando com merda na mão. É horrível, cara. Então não façam isso. E também não vão com latas de cerveja e refrigerante para dentro da água, que polui da mesma forma. Então essas são as minhas dicas para preservarem o lugar. Levem sacos de lixo. Não entrem na água comendo ou bebendo. E não defequem ou urinem, não caguem, não mijem na água, nem na areia. E quando forem ao banheiro, homens, não mijem fora do vaso. E nem no vaso, mijem dentro do vaso. São coisas óbvias que eu acho que eu não teria que estar falando, mas precisam ser ditas, porque essas situações sempre se repetem quando tem feriados prolongados, ou feriados mesmo. Então encerramos aqui a nossa parte da conscientização ecológica em praias, trilhas e estradas. Vamos para a parte da segurança. Primeiro eu vou falar sobre a segurança com a violência mesmo. Não levem objetos de muito valor. Mesmo que seja uma câmera digital, você ainda corre o risco de ser assaltado. Então usem rápido e depois que usarem, escondam. Não vão com relógios caros, não vão com correntes de ouro, de prata, porque só os bandidos que podem usar. Eles não vão ser roubados. Você vai. E caso suspeitem de alguma coisa, procurem policiais, óbvio, mas também bombeiros. Bombeiros também são policiais. Agora eu falarei sobre perigos na água. Evitem ficar numa profundidade onde vocês não sintam mais a firmeza dos seus pés.
Eu chamaria isso de efeito astronauta. Sabe quando você está no fundo de uma piscina e você fica dando pulinhos? É sobre essa sensação que eu estou falando. No mar, não fique nessa situação, pois uma onda de menos de meio metro, ela te encobre. E como você está com a água na altura do seu peito, você não consegue pular por cima dela. Então você terá que passar por baixo. Nesse momento acontece a soma da profundidade mais a altura da onda. Exemplificando, se você estiver numa profundidade de 1,5 m, uma onda de meio metro vai causar a situação de você estar num lugar de 2 metros de profundidade. E mesmo que você tiver 2 metros de altura, você estará encoberto. E se acontecer de vir outra onda de meio metro se juntando a essa, você estará em apenas 1 segundo em um lugar de 2,5 metros de profundidade. E outra coisa que eu estava esquecendo, com a água no peito você não consegue impulso para mergulhar, então essa onda vai te atropelar. Acho que todos já ouviram falar em caldo, né? Para quem nunca ouviu, o caldo é uma gíria para quando você fica encoberto pela água. Então, quando você mergulhar, você terá que nadar para cima a 2,5 metros de distância. Isso com toda a pressão da onda em cima de você, empurrando você para o fundo. Toda essa situação leva em torno de 2 segundos ou 3. Para quem sabe nadar, tudo bem, mas para quem não sabe, se vê nessa situação, engole muita água e às vezes morre. E isso é muito sério. E esse é o motivo dos afogamentos, a soma da profundidade onde a pessoa estava mais a soma da onda. Outra situação muito perigosa também é pelas encostas, existem buracos. Em todo lugar que tenha pedra, que seja rochoso, em sua lateral existe um buraco. Às vezes você pode estar numa profundidade da altura da sua canela, e só por se aproximar desse lugar rochoso com pedras, você pode cair num buraco de 4 metros de profundidade. Para quem sabe nadar muito bem, é apenas um susto. Isso quando não acontece um choque térmico que paralisa os músculos, pois esses buracos são fundos e não recebem luz solar, então eles são congelantes até. E você, quente de um sol de 32 graus, não é uma boa combinação. Agora, para quem não sabe nadar, é uma morte certa. Você vai afundar igual uma pedra. Agora eu vou falar de outro perigo que não é dito na mídia e nem nada, e não sei porquê, e é o mais perigoso de todos. Correntezas. Eu não vou falar tecnicamente o que é uma correnteza, eu vou falar de uma forma popular. Correnteza é uma força que se gera na água que te puxa para o fundo ou para os lados. Enquanto está puxando para os lados, às vezes é divertido. O problema é quando puxa para o fundo. A maioria dos afogamentos são causados por essas que puxam para o fundo. E elas são tão perigosas porque mesmo que você esteja numa e perceba que está sendo puxado, não adianta você nadar em direção à praia. E ela te coloca naquela primeira nossa situação. Profundidade mais a altura da onda. Não importa o quão bom nadador você seja, você não vai conseguir vencer uma correnteza te puxando para o fundo. Então, se você perceber que está sendo puxado para o fundo, nade para os lados. Correntezas, elas não são largas, mas se não sabe nadar, comece a gritar e chamar a atenção dos bombeiros e das pessoas que estão ao redor. Porque se você não sabe nadar e não avisar ninguém, você estará correndo risco de vida. Essa correnteza, ela só vai acabar lá no fundo e ela vai te jogar a uma profundidade onde você não vai conseguir colocar o pé no chão. E correntezas também podem se formar em encostas, perto de coisas rochosas, nos mesmos buracos que eu disse antes. E agora vocês devem estar se perguntando, como eu sei que o lugar tem correnteza? Existem algumas dicas para perceber isso. Acontece a mudança da cor da água. Se você estiver numa praia ou num lugar onde tem água clara e água escura, com certeza ali tem correnteza ou um buraco muito fundo. Ou numa praia que é cheio de onda, só que numa parte só não tem onda alguma e a água parece que está tremendo, parece que ela está fervendo. Também é um sinal claro de correnteza. A correnteza ela chega a ser tão forte que impede que as ondas quebrem.
Aí embaixo na descrição tem 2 links de ótimos vídeos sobre correntezas, todos em inglês, mas um deles possui legendas em português. Agora eu vou falar de outro perigo, que é a briga eterna de surfistas contra banhistas. E a dica é óbvia e simples: se você é um banhista, evite lugares onde tem muito surfista. E se você é um surfista que não sabe surfar, evite lugares com muitos banhistas. E agora o conselho vai para os banhistas: evite ir para o fundo, para não ficar naquela situação do astronauta e também não ficar no caminho de surfistas. Mas se você perceber que um surfista está indo em sua direção, fique no mesmo lugar onde você está. Se ele sabe surfar, ele vai desviar de você. E mesmo que ele caia, você consegue colocar a mão na frente e impedir que a prancha bata em você. Agora esse conselho, aliás, apelo, vai para os surfistas: não surfem sem lash ou a conhecida cordinha, mesmo que as ondas estejam fracas, e principalmente longboarders. É incrível, quem surfa de pranchão possui uma prancha do tamanho do navio e são eles que mais surfam sem cordinha ou lash. Um cara desse cai e a prancha vem com a onda, não tem como não machucar alguém. Corre o risco de você colocar a mão na frente para não bater em você e você quebrar o dedo. Imagine bater numa criança então. Então fica esse meu apelo: não surfem sem cordinha. E para quem está aprendendo a surfar, procurem praias com poucos banhistas. Se seguirem essas dicas, vocês vão ter um carnaval mais divertido e, o mais importante, seguro. Repassem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Com isso, vamos estar impedindo tragédias de acontecerem. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. A quem ouviu até o final, muito obrigado. Foram 12 minutos de vídeo. E se esse podcast surgir algum efeito positivo, evitando tragédias, evitando afogamentos, eu já me sinto satisfeito. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no canal lá em cima. E é isso. Beijos e abraços. E bom carnaval para quem gosta e bom feriado para quem não gosta.